Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem aprofundada da história de Goiás. Vamos percorrer um caminho assim fascinante, né? Desde a proclamação da República lá em 1889 até o período de redemocratização depois de 85. Isso mesmo. A ideia é entender como Goiás se encaixou nas grandes mudanças do Brasil todo, né? República Velha, Era Vargas, Democracia de 45, ditadura militar, Nova República. Exato. E como o Estado também desenvolveu suas próprias características nesse meio tempo. Com certeza. A gente vai olhar para as disputas de poder, para os projetos de modernização, para a urbanização que foi super acelerada e para as mudanças no território goiano que foram bem importantes. Vamos descobrir juntos como é que um Estado que começou a República bem isolado, né, acabou se tornando estratégico para o país, principalmente com coisas como a construção de Goiânia e, claro, Brasília. Muita coisa para a gente conversar. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Voltando lá para o comecinho. República Velha em Goiás, 1889 até 1930. Certo. O começo da República por aqui não foi, digamos, tranquilo, né? Assim que o regime mudou, o poder rapidinho foi parar na mão de poucas famílias, bem influentes, as tais oligarquias. Ah, sim. Os nomes clássicos, né? Isso, os Bulhões, os Caiado, o Xavier de Almeida. Eles mandavam na política local usando clientelismo, aquela troca de favores, né? E o famoso voto de cabresto. É fascinante entender como esse coronelismo goiano funcionava na prática, sabe? Porque ele não era isolado, ele se encaixava perfeitamente na política dos governadores. Aquela do Campos Sales, né? Exatamente. O acordo era tipo assim: o governo federal não se metia muito nos estados, apoiava os grupos que mandavam ali, os governadores, que na época eram chamados de presidentes de estado. E em troca, Em troca, esses governadores, usando a força dos coronéis lá nos municípios para controlar o voto, garantiam que fossem eleitos deputados e senadores leais ao presidente da República lá no Rio. Era uma rede, né? que é do poder central até o último cantinho. Isso, até o último curral eleitoral, como se dizia. Uma estrutura bem amarrada. E essa briga pelo poder local devia gerar uns conflitos sérios, né? Mostrando que as instituições republicanas ainda eram meio frágeis. Com certeza. Um exemplo bem claro disso foi a chamada Revolução de 1909. Rolou um racha feio entre o José Xavier de Almeida e o Leopoldo de Bulhões, que antes eram, tipo, parceiros. O que aconteceu? O Xavier de Almeida conseguiu eleger o sucessor dele, um tal de Miguel da Rocha Lima. Só que esse Rocha Lima parece que desagradou a elite dos fazendeiros, dos pecuaristas, com uns impostos. Ih, Aí já viu, né? O Bulhões se juntou com Antônio Ramos Caiado e outros coronéis e, pum, em 1909, derrubaram o Rocha Lima num golpe. A força valia mais que a lei, sabe? nossa, bem estável mesmo. Exato. E essa instabilidade toda acabou abrindo espaço para um grupo se firmar mais. A partir de 1912, mais ou menos, a família Caiado consegue assumir a liderança política em Goiás de um jeito mais duradouro. Os Caiado. Sim, o Totó Caiado, que era a figura central dessa oligarquia, governou com mão de ferro mesmo, bem autoritário. É. Tanto que tem aquela história famosa, né? O intelectual Gilberto Teles chegou a apelidar a Casa dos Caiados de a Casa dos Calados. Casa dos Calados, para mostrar a repressão. Exatamente, para denunciar a falta de liberdade, o controle que eles exerciam. Entendi. Mas olha, enquanto essa política toda fervia, tinha uma outra coisa acontecendo que foi crucial para mudar a cara de Goiás, para quebrar aquele isolamento todo. A chegada da Estrada de Ferro Goiás. Ah, sim, a ferrovia. Isso foi um divisor de águas. Totalmente. Imagina, antes dela, para levar qualquer produto para fora ou trazer qualquer coisa, devia ser um custo absurdo, uma demora. Nem fala. A construção começou ali por 1911, em solo goiano mesmo, vindo lá de Araguari, em Minas. E qual foi o impacto real disso? Olha, foi gigantesco. Primeiro, finalmente conectou Goiás ao Sudeste, que era o centro econômico do Brasil. E não foi só facilitar o transporte, sabe? Reorganizou tudo, a economia, a geografia da região. Como assim? Cidades que ficavam ali no caminho da linha férrea, tipo
Goiandira, Ipameri, Pires do Rio, Leopoldo de Bulhões e principalmente Anápolis. Essas cidades viraram novos centros comerciais super dinâmicos. Mas importância até que Araguari, de onde a ferrovia veio. Exato. Superaram a influência que Araguari tinha antes. Isso deu um gás enorme para a produção local. Arroz, café, gado, agora tinha como escoar. E deve ter surgido gente nova no poder por causa disso, né? Com certeza. Surgiu uma nova elite econômica ligada diretamente a essa infraestrutura, ao comércio que a ferrovia trouxe. Foi um jeito de Goiás se integrar, mesmo que ainda de forma meio seletiva, à modernização que acontecia no resto do país. Faz sentido. E aí a história dá uma virada daquelas. Chega a Revolução de 1930, começa a Era Vargas, que vai até 45. É um ponto de inflexão total, né? Muda o Brasil inteiro e em Goiás o impacto é, uau, imediato e profundo. Getúlio Vargas assume, o poder fica mais centralizado lá no Rio de Janeiro e para Goiás isso significa o quê? Fim daquele longo domínio das oligarquias tradicionais. Exatamente. O Vargas não perde tempo. Já em novembro de 1930, ele nomeia o Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal. Pedro Ludovico, um nome-chave para a história de Goiás, né? Fundamental. A nomeação dele é o marco zero do que a gente chama de ludoviquismo. Foi uma ruptura muito clara. O Ludovico afasta do poder os Bulhões, os Caiado, o Xavier de Almeida. Tira a galera antiga. Tira a galera antiga e implementa um projeto modernizador, sabe? Totalmente alinhado com o que o Vargas queria para o Brasil. Que tipo de projeto? Ele promoveu reformas na administração pública, reorganizou as finanças do Estado, começou obras importantes. A ideia era centralizar o poder na mão dele e criar um novo grupo político fiel ao Vargas. Foi tipo a vitória do centro contra os coronéis locais. Na prática, sim. Foi a vitória desse modelo novo, centralizador, sobre aqueles pactos antigos dos coronéis que existiam antes. E o símbolo máximo dessa nova era em Goiás, qual foi? Acho que todo mundo sabe, né? Não tem como negar. A fundação de Goiânia. Exato. Tirar a capital da antiga Vila Boa, que hoje é a cidade de Goiás. Que era vista como símbolo do atraso, do isolamento, daquele poder oligárquico antigo, né? Isso. A decisão veio logo em 1932 e a construção começou para valer em 33, com um projeto super moderno do Atílio Correia Lima. Um projeto arrojado, inspirado nas cidades-jardim europeias, bem diferente do traçado colonial de Vila Boa. E quando foi inaugurada? A transferência oficial mesmo foi em 1937, mas a festa de inauguração, o batismo cultural, só aconteceu em 1942. Mas o ponto-chave aqui é entender que Goiânia não era só uma mudança de endereço para o governo. Era mais que isso. Muito mais. Foi uma ferramenta política, sabe? Usada pelo Pedro Ludovico, claro, com o apoio do Vargas, para mostrar essa ruptura com o passado, para vender a imagem de um Goiás moderno, organizado, higienizado até e integrado ao projeto nacional. E quase que o nome foi outro, né? Ouvi falar em Petrônia. Quase em homenagem ao próprio Pedro Ludovico, mas ele acabou escolhendo Goiânia. Os motivos exatos ainda geram um certo debate, mas o nome pegou e virou o símbolo dessa nova fase. E essa ideia de construir Goiânia, de modernizar, tudo isso se encaixava num plano maior do Vargas, né? A tal da Marcha para o Oeste. Perfeitamente. A Marcha para o Oeste era justamente esse projeto varguista de ocupar e integrar economicamente o interior do Brasil, que era visto como um vazio demográfico e econômico, né? E em Goiás, o que teve de concreto dessa marcha, além de Goiânia? Uma ação bem concreta foi a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a famosa CANG. CANG. Onde ficava? Foi criada em 1941, onde hoje é a cidade de Ceres. O objetivo era atrair trabalhadores, principalmente do Sul e Sudeste, sabe? Oferecer terra, assistência técnica para tentar promover um modelo de agricultura familiar, um contraponto ao latifúndio tradicional. Funcionou? Foi uma experiência importante, mas localizada. Outra coisa foi a Fundação Brasil Central, que também atuou nesse planejamento regional. O resultado de tudo isso, incluindo a nova capital, foi deslocar o centro de poder e da economia do Estado. Para onde? Para a região Centro-Sul,
Goiânia, Anápolis, Catalão. Ali se formaram novas elites, gente ligada à burocracia do Estado, empresários que surgiram com essas novas oportunidades. Mas essa modernização toda do Vargas, do Ludovico, ela conseguiu mesmo quebrar a estrutura antiga do latifúndio? Ou só criou umas ilhas de modernidade? Ótima pergunta. É um ponto crucial. A modernização do Ludovico foi real, transformou muita coisa sim. A administração, a infraestrutura inicial. Mas ela não mexeu fundo na estrutura agrária, sabe? Na concentração de terras na maior parte do estado. A Cang foi exceção, então? Foi uma experiência importante, mas limitada geograficamente. E o próprio ludoviquismo, apesar de modernizador, continuou com práticas clientelistas, né? E não conseguiu incluir de verdade todo mundo. Indígenas, trabalhadores rurais mais pobres, ficaram meio à margem dos benefícios desse projeto. Foi uma modernização mais seletiva. Entendi. Bom, saindo da era Vargas, a gente entra na chamada República Populista, ou Quarta República, que vai de 45 a 64. Isso, com o fim do Estado Novo, o Brasil volta a ter eleições diretas, nova Constituição. E adivinha quem volta ao poder em Goiás, eleito governador em 1950? Deixa eu pensar. Pedro Ludozico Teixeira. Ele mesmo. Agora pelo voto popular, né? E ainda alinhado ao trabalhismo do Getúlio Vargas, que também tinha voltado à presidência. O grupo ludoviquista continuava forte. Continuava muito forte. Mas não era só ele, né? Foi um período politicamente bem movimentado em Goiás. Quem mais se destacou? Olha, teve o Jerônimo Coimbra Bueno. Ele foi o primeiro governador eleito diretamente depois do Estado Novo e foi um grande defensor da ideia de trazer a capital federal aqui para o Planalto Central. Ah, ele já falava nisso? Já. E teve também o Mauro Borges Teixeira, filho do Pedro Ludovico. Ele implementou um plano de desenvolvimento bem ambicioso, o Plano MB, queria industrializar, diversificar a economia goiana, mas isso acabou gerando uns atritos depois, né? Entendo. Outros nomes também passaram pelo governo, né? Juca Ludovico, José Feliciano Ferreira. Sim, sim, cada um com seu foco, geralmente em obras, infraestrutura, mas o período foi muito marcado pela figura do Ludovico e, claro, pelo que estava por vir. Que era Brasília. O governo do Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, e o plano de metas dele. Isso teve um impacto, assim, gigantesco em Goiás, né? Gigantesco é pouco, foi transformador, talvez como nenhum outro evento. Trazer a capital federal para o Planalto Central colocou Goiás literalmente no centro do mapa da modernização acelerada do Brasil. E como isso se refletiu na prática, no Estado? Bom, primeiro, um boom de investimentos em infraestrutura que cortaram Goiás de tudo que é lado. Rodovias super estratégicas como a Belém-Brasília, a BR-153. A espinha dorsal do Brasil, né? Exato. E a BR-060, ligando Brasília-Bela Vista, depois para o sudoeste. Essas estradas foram abertas, pavimentadas, e isso finalmente rompeu o isolamento de muitas regiões de Goiás. Facilitou para escoar a produção, imagino. Demais. A produção agrícola, a pecuária, que já estavam começando a crescer, tiveram um impulso enorme com isso. E essa obra gigantesca de Brasília deve ter atraído gente do Brasil inteiro, né? Uma verdadeira migração em massa. Foi uma loucura. Gente buscando trabalho, oportunidade na construção da capital e nas cidades que foram surgindo ali em volta. Nordestinos, mineiros, paulistas. E a população de Goiás cresceu muito. Um salto absurdo e muito rápido. Goiás passou de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes em 1950 para mais de 2,5 milhões em 1970. Isso acelerou demais a urbanização. Principalmente naquele eixo Goiânia, Anápolis, Brasília, né? Exatamente. Goiânia, especialmente, cresceu de um jeito vertiginoso. Chegou até a se juntar fisicamente com a cidade vizinha, Aparecida de Goiânia. Virou uma grande área metropolitana. Mas esse crescimento todo, tão rápido, concentrado, não deve ter sido só maravilha, né? Teve problema. Com certeza não foi só maravilha. Esse crescimento foi muito desordenado. Trouxe problemas sérios de falta de planejamento urbano. Tipo o quê? Formação de periferias enormes, sem infraestrutura básica, sabe? Água, esgoto, asfalto.
muita ocupação irregular, isso aprofundou as desigualdades sociais. São desafios que, infelizmente, a gente vê até hoje em muitas cidades goianas. E tinha um contraste grande, né, entre essa modernização acelerada nas cidades e o campo. Um contraste enorme. Enquanto as cidades desse eixo Goiânia, Nápoles, Brasília fervilhavam, boa parte do interior de Goiás continuava com estruturas bem precárias no campo. Muita gente trabalhando na meação, posse informal da terra. A modernização não chegou para todo mundo igual. Entendi. Bom, chegamos então num período bem mais sombrio da nossa história. A ditadura militar em Goiás, de 1964 a 1985. Um período difícil. O golpe militar instaurou um regime autoritário no Brasil todo. Como é que isso bateu especificamente aqui em Goiás? A repressão política foi forte aqui também. A Assembleia Legislativa, por exemplo, chegou a ser fechada por 18 meses, a partir de 69. Vários deputados estaduais e federais tiveram seus mandatos cassados. E qual era a lógica do regime para Goiás? Era a mesma lógica nacional: implementar um projeto de modernização conservadora, ou seja, desenvolver infraestrutura, sim, principalmente para apoiar o agronegócio de exportação, mas mantendo um controle político muito rígido, silenciando qualquer oposição. E um episódio que marcou muito esse começo do regime em Goiás foi a deposição do governador Mauro Borges. Peraí, mas você disse que ele tinha apoiado o golpe lá no começo, não? Sim, ele apoiou o movimento militar em março, abril de 64. Só que o projeto de desenvolvimento dele, o Plano MB, e a forma como ele articulava a política começaram a ser vistos pela linha mais dura do regime como um problema. Um problema? Como assim? Talvez como uma ameaça de autonomia regional ou até de tendências de esquerda, sabe? Acusaram ele, sem provas concretas, de ser comunista, de planejar resistir ao novo governo. E aí? Aí o governo federal interveio no estado. O Mauro Borges foi afastado em novembro de 64 e substituído por interventores militares. Foi um recado bem claro de quem estava no comando. Entendi. E depois disso, acabou a eleição direta para governador, né? Acabou. Os governadores passaram a ser escolhidos pelo regime militar de forma indireta. O Otávio Lage, que foi eleito em 65, foi o último eleito pelo voto direto antes dessa imposição. E o que marcou esse período militar em Goiás, além da repressão? Olha, foi um período de continuidade e até aceleração de grandes obras de infraestrutura. Foi no governo do Lage, por exemplo, que a Saneago, a Companhia de Saneamento, foi criada oficialmente em 67. E a CELG de Energia expandiu muito a eletrificação pelo interior. Estradas também? Muitas continuaram construindo e pavimentando rodovias importantes ligando Goiânia a centros regionais como Anápolis, Itumbiara, Rio Verde. O foco era total em consolidar Goiás como um grande polo agropecuário integrado ao mercado nacional e internacional. Esse modelo econômico se aprofundou muito na ditadura. Mas essa modernização toda, na infraestrutura, no agronegócio, qual foi o custo social disso? Esse é sempre o outro lado da moeda, né? A urbanização acelerada continuou desigual, a segregação espacial nas cidades se aprofundou. O que é isso exatamente? É a separação física da cidade, sabem? Goiânia e outras cidades viram crescer periferias enormes, sem estrutura, com serviços públicos ruins, enquanto as áreas centrais eram bem mais equipadas. Os governadores nomeados pelo regime, como o Irapuã Costa Júnior e o Ari Valadão, continuaram com essa política de grandes obras, mas isso acontecia ao mesmo tempo que rolava a repressão. Repressão contra quem? Contra movimentos sociais, estudantes, sindicatos, professores. Embora alguns estudos digam que talvez a violência política aqui não tenha chegado aos níveis de São Paulo ou Rio, ela existiu, foi real. Teve prisão, cassação, perseguição, deixou marcas profundas. E teve resistência. O pessoal ficou quieto? De jeito nenhum. Apesar da repressão, teve resistência sim. O movimento estudantil, principalmente na UFG, a Universidade Federal de Goiás, foi bem ativo em vários momentos.
fez passeata, protesto. Quem mais? Teve mobilização de professores, setores da Igreja Católica ligados à teologia da libertação que denunciavam as injustiças no campo e na cidade, movimentos de camponeses também, lutando por terra, mesmo sendo muito reprimidos. Não foi um período de silêncio total, não, apesar do risco que se corria. Faz sentido. Bom, então vamos avançar para o período da redemocratização, né? A partir de 85, o fim da ditadura, Constituição de 88. O que muda em Goiás nesse cenário? Ah, muda muita coisa. Com o fim do regime, voltam à cena figuras políticas que tinham sido afastadas ou que atuavam na oposição consentida, o antigo MDB. E, claro, volta a eleição direta para governador. E quem é a figura central desse momento em Goiás? Olha, uma figura absolutamente central nesse processo todo e nas décadas seguintes é o Íris Rezende Machado. Íris Rezende, outro nome fundamental. Com certeza, ele já tinha uma carreira política longa desde antes de 64. Foi prefeito de Goiânia, foi cassado pela ditadura e aí voltou com tudo. O Íris foi eleito governador em 82, ainda naquela fase de abertura política. A primeira eleição direta para governador depois de muito tempo, né? Exato. E depois foi eleito de novo em 1990. Ele consolidou o poder do PMDB, que foi um dos grandes partidos que surgiram nacionalmente com a redemocratização aqui no estado por um bom tempo. E como era o estilo político dele? O que marcava os governos do Íris? O estilo dele era uma combinação, sabe? Ele fazia grandes obras de impacto popular, mas ao mesmo tempo usava práticas políticas mais tradicionais, alianças fortes nos municípios, na região, uma rede de apoio bem grande. Meio populista? Alguns analistas chamam de populismo desenvolvimentista. O PMDB, com ele na liderança e com outros nomes importantes como Henrique Santilo, Maguito Vilela, dominou a política goiana por um período considerável. Mas esse domínio do PMDB não foi para sempre, né? Surgiu oposição forte. Não foi inconteste, não. Nos anos 90, começou a surgir uma oposição mais consistente, liderada principalmente pelo Marconi Perillo, do PSDB. Ah, o PSDB, o outro grande partido que surgiu na redemocratização, rival do PMDB em muitos lugares. Exatamente. E a disputa política entre o Íris Rezende e o Marconi Perillo acabou polarizando o Goiás por décadas. Foi a grande marca da política goiana por muito tempo. E quem levou a melhor nessa disputa? O Marconi Perillo conseguiu vencer o Íris em várias disputas diretas pelo governo do estado, em 98, 2002, 2010. Isso mostrou a força dessa nova polarização e, de certa forma, como a política local ainda girava muito em torno dessas grandes lideranças, né? Uma coisa bem personalizada. Interessante essa dinâmica. Mas pensando nesses governos, tanto do PMDB quanto do PSDB depois, não tinha crítica na época? Tipo que essas grandes obras acabavam beneficiando certos grupos, que o clientelismo continuava mesmo na democracia? Assim, essa crítica sempre existiu e é bem pertinente. Tanto os governos do PMDB quanto os do PSDB aqui em Goiás foram muitas vezes acusados por opositores, por analistas, de manterem práticas clientelistas, sabe? De favorecer certos grupos empresariais, do agronegócio, da construção civil em troca de apoio político. E usar a máquina pública, né? Exato. Usar a máquina pública para fortalecer o próprio projeto de poder. As grandes obras, claro, muitas vezes eram necessárias, mas também serviam como vitrine política, como moeda de troca. É uma tensão bem comum na política brasileira depois da redemocratização, né? Essa convivência de instituições democráticas com práticas políticas mais antigas. Entendido. E nesse período aí, depois da redemocratização, aconteceu um negócio gigantesco, né? Geográfico e político. A criação do estado do Tocantins separou o norte de Goiás. Exatamente. Foi oficializado na Constituição de 1988. Mas a ideia era muito, muito antiga. É mesmo, desde quando? Olha, pelo menos desde o século XIX já se falava em separar o norte de Goiás. O motor principal dessa ideia era um sentimento muito forte de abandono, de exploração fiscal por parte do pessoal que morava lá no norte. Abandono como?
Eles sentiam que pagavam impostos para o governo lá em Goiânia, mas não recebiam de volta investimento em infraestrutura, estrada, energia, nem em saúde, educação, outros serviços. Se sentiam esquecidos, sem ninguém para defender os interesses deles de verdade. E como é que essa ideia antiga finalmente virou realidade? A Assembleia Nacional Constituinte, que fez a Constituição de 88, foi a grande chance. Teve uma articulação política muito forte dos deputados do norte de Goiás. O grande líder desse movimento foi Siqueira Campos. Siqueira Campos. O nome mais ligado à criação do Tocantins, né? Sem dúvida. Ele e outros conseguiram incluir lá no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O que é isso? É uma parte da Constituição que trata de regras de transição. E lá no artigo 13, eles colocaram a ordem para criar um novo estado. Toda a área de Goiás que ficava ao norte do paralelo 13 graus sul. E quando o Tocantins nasceu oficialmente? Foi instalado em 1º de janeiro de 1989. E teve aquela decisão curiosa, né, de colocar o Tocantins na região norte do Brasil e não na centro-oeste junto com Goiás. Por quê? Isso foi totalmente estratégico, pensando na grana, basicamente. Como assim? Sendo da região norte, o Tocantins passou a ter acesso a recursos e incentivos fiscais importantes, como os da SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e também pegava uma fatia maior do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, que é uma das principais fontes de dinheiro para os estados. Entendi. Foi para viabilizar o Estado Novo. Exato. Foi crucial para dar o suporte financeiro que o Tocantins precisava para começar, para montar a estrutura administrativa, fazer os primeiros investimentos. E para Goiás, como foi perder quase metade do território? Para Goiás, claro, significou perder um território enorme, uns 40% da área original, mas, por outro lado, permitiu que o governo concentrasse os investimentos na área que ficou, que já era mais desenvolvida. E para o Brasil como um todo, foi um ato que fortaleceu o federalismo, né? Atendeu uma demanda antiga por descentralização, reconheceu uma identidade regional diferente. Ufa, que jornada, hein? Intensa mesmo. Essa história política e social de Goiás nesse último século e pouco. A gente viu o Estado sair de um cenário de oligarquias isoladas lá no começo da República e se tornar um ator central na modernização do Brasil. Isso, mas sempre com essa tensão, né? Entre o tradicional e o novo, entre as forças daqui e os projetos que vinham de fora. Exatamente. Se a gente fosse resumir os pontos-chave dessa história toda, eu destacaria a influência decisiva dos eventos nacionais. A Revolução de 30, a Era Vargas com aquele projeto centralizador. E Brasília, talvez o maior impacto de todos, né? Talvez. Reposicionou Goiás totalmente, geográfica e economicamente. E não dá para esquecer o símbolo que foi a mudança da capital para Goiânia. Aquela busca pela modernidade, por romper com o passado. E a política? As disputas de poder? Fundamental notar como certas dinâmicas persistem, né? Se transformam, mas continuam ecoando. Do coronelismo lá do começo do século XX, das brigas das oligarquias, até as rivalidades mais recentes entre grandes líderes já na democracia. O Íris e o Marconi, por exemplo. Exato. E, claro, a reconfiguração do mapa com a criação do Tocantins. Um evento que mudou tudo para os dois estados. Goiás é, sem dúvida, um lugar fascinante para a gente entender como a história local e a história nacional se misturam, se moldam uma à outra no Brasil. Fica, então, uma reflexão final, né? Para quem está ouvindo a gente. Como será que as sombras dessas disputas antigas, desses grandes projetos modernizadores, com os acertos e as exclusões que eles tiveram, e dessas polarizações políticas mais recentes, como será que tudo isso ainda aparece nos desafios que Goiás enfrenta hoje? Desafios sociais, econômicos, ambientais. É uma ótima pergunta para se pensar. Como o passado continua presente. Exato. Algo para a gente refletir. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a nossa próxima exploração.